Ora, bom dia. Conversa improvável. Eu tinha-lhe prometido fazer essa conversa improvável hoje. E porquê? Porque, como sabe, uma das grandes preocupações do canal A Cor do Dinheiro é a questão da gestão das pensões. E como sabe também, nós temos aprazado um problema nas pensões, com o sistema público, aquilo que se chama a Segurança Social. Ora, ao longo dos últimos anos, temos procurado explicar aqui às pessoas que têm de criar planos alternativos de pensões. Sejam PPRs, um plano normal de pensões, seja o que for. Hoje de manhã mostrei-lhe estes gráficos, como você sabe, mostrei 3 ou 4 situações diferentes que mostram, nós vamos disponibilizar aqui os gráficos depois, que ilustram aquilo que é o comportamento dos investimentos que as famílias fizeram, e já vão em milhares de milhões de euros, em PPRs e outro tipo de planos de pensões para complementar a Segurança Social. É sobre isso que vamos falar hoje. Está aqui comigo o João Pratas, que é o responsável da APFIP, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, não é assim, Marta? A Marta está aqui a fazer de cameraman, e nós vamos conversar exatamente sobre estes pilares. João, obrigado. Quanto é que existe neste momento sobre gestão em matéria de planos de pensões? Em relação à nossa associação, nós temos... Tens de falar um bocado mais alto. Na associação, Na APFIP, na associação que eu represento, temos 3 mil milhões, cerca de 3 mil milhões em PPRs. Sim. E cerca de 800 milhões em fundos de pensões, portanto 3,8. Mas há volumes mais elevados de outro tipo de produto. Claro. O que isto significa é que existe, além daquilo que está representado na APFIP, um mercado muito grande de PPRs. Salvo erro, o número total são 21 mil milhões de euros. Depois abrange o setor segurador, certo? Exatamente. Com o setor segurador será mais de 20 mil milhões. Bom. João, todos nós sabemos que vamos ter um problema com as pensões, no sistema de pensões. Isto é uma forma segura de as pessoas aplicarem uma poupança para complementar aquilo que não vão ter no futuro? Nós consideramos que é uma forma segura de fazer esse complemento. Quer dizer, é preciso perceber o que é que está aqui em causa. O nosso sistema de segurança social para a reforma assenta num regime que se chama Pay As You Go. É um regime fácil de explicar. As pessoas que trabalham agora descontam para pagar as reformas das pessoas que estão reformadas. Portanto, do meu salário há uma parte que serve para pagar reformas. O que acontece? A população está a decrescer, a população ativa está a decrescer, portanto vai haver... Os beneficiários estão a subir. E os beneficiários estão a subir porque as pessoas estão com uma expectativa de vida cada vez maior. E, portanto, o universo dos reformados vai aumentar em relação àqueles que estão a pagar as suas reformas. E, portanto, aquilo que está a acontecer e a expectativa, neste momento há uma relação entre aquilo que a pessoa ganha e aquilo que a pessoa pode esperar para a sua reforma dentro do sistema Pay As You Go. Quanto é que é neste momento? Neste momento andará à volta dos 78%, ou seja, 78% do meu ordenado atual de trabalhador ativo é a expectativa que eu tenho quando me reformar agora. Daqui a 30, 40 anos, e com esta evolução da população ativa e dos reformados, a expectativa está prevista ser 38%, 38, 40%. Estes dados, devo salientar, são dados públicos, ou seja, são dados fornecidos para um documento da União Europeia que é o Aging Report e que, no fundo, é alimentado pelos governos de cada país. Portanto, esta é a expectativa e que, pronto, é a expectativa face a esta evolução da população. Deixa-me assustar as pessoas. Em 1980, ou melhor, em 2000, havia 55 pensionistas para cada 100 trabalhadores. Sabe quanto é que existe neste momento? Eu não quero falhar o número e vou-lhe dizer. Portanto, em 2000 havia 55,4 pensionistas por cada 100 trabalhadores no ativo. Em 2019, já havia 68,5 pensionistas por cada 100 trabalhadores. Por isso é que o João está a dar estes números. Porquê? Porque isto vai se agravar. É essa a preocupação, não é? Sim, essa é a preocupação. Agora, número um, é importante que as pessoas percebam uma coisa que é fundamental. Se eu quiser manter valores de taxa de substituição mais elevado do que os tais 38, 40%, é preciso mais dinheiro. É preciso mais dinheiro, venha ele de onde vier. Pode vir do setor público, pode vir das nossas próprias poupanças adicionais.
aquilo que nós achamos que deve ser feito é haver um sistema alternativo que faz, no fundo, o complemento e que é assente em poupanças individuais. São poupanças individuais que, no fundo, marcam logo direitos adquiridos das pessoas para o futuro. São poupanças à la longue em produtos financeiros que têm uma tendência crescente. Obviamente podem ser produtos com maior ou menor risco e podem ter maiores subidas e maiores descidas em determinados momentos. Mas à la longue, numa perspectiva de 20, 30 anos, pensamos que são produtos que têm condições de subida, no fundo... João, pensam e os números confirmam isso. Para as pessoas perceberem que normalmente o grande receio das pessoas é a bolsa caiu agora, os mercados financeiros estão agitados, deixa-me ir resgatar os produtos. É uma estupidez, porque isto é o curto prazo. A 20 e 30 anos a reta é sempre esta, certo? Sim, tendencialmente a reta é sempre a subir. Nós temos os números que nós temos variam entre 3,5% e 5%, sensivelmente, de subida. Portanto, se nós olhamos para os números de 89, 90, de aplicações feitas em 89, 90, que foi nomeadamente o caso quando surgiram os PPRs em 89, há uma subida constante. Há uma subida constante com descidas quando os mercados caem, pontuais, mas no fundo há uma subida constante. Importa notar aqui também que na reforma e nas opções de um produto financeiro para a reforma, uma pessoa que faça, no fundo, um investimento a 30 anos da reforma pode eventualmente optar por um produto com um bocadinho mais de risco, por exemplo, mais ações, e depois, quando chegar aos 45, 50, transferir... Começa a reduzir o número de ações para mais obrigações. Para uma coisa com um risco menor, que tenha menor volatilidade, por exemplo. Sim. Portanto, isso era aquilo que faz todo o sentido em termos de coisa. Agora, esta passagem para produtos alternativos como complemento para a pensão, nossa perspectiva faz todo sentido, até por uma razão. As opções podem ser diferentes, quer dizer, a pessoa pode, desta forma, optar por poupar mais ou poupar um bocadinho menos em função daquilo que perspectiva ser a sua própria reforma. E, portanto, deixar tudo, em alguma incerteza que nós pensamos que também poderá haver de ficar no setor público, até porque depois depende de opções públicas a cada momento, enquanto que esta não... Até o Estado vai à falência, ponto final. Até o Estado já reduziu pensões, não é? Já cortou. Portanto... Sim, nós de facto nós não controlamos esse processo. Esse processo nós não o controlamos. O processo de fazermos um complemento para a nossa reforma próprio é mais controlável. E é controlável por nós. João, eu divulguei aqueles gráficos hoje de manhã e vou voltar a pô-los daqui a bocadinho quando a entrevista terminar, mas tu tens aí a evolução de 4 tipos de produtos desde 1989. Sim, 89, 90. Pois, portanto, já lá vão 30 anos, que é aquilo que normalmente é o horizonte que nós dizemos que poupamos para uma reforma. Qual é a evolução deste produto? A evolução é entre 3,5% sensivelmente e 5%. Anualizado. Portanto, é um valor que consideramos bastante razoável, acima da taxa de inflação. Qual é o pior valor que vocês têm de rentabilidade? O nosso pior valor anda à volta dos 3%, 3 e qualquer coisa por cento. Olha, parece-lhe que isto é alguma perda? Está a ver porque é que nós fizemos o programa hoje de manhã e porque é que eu pedi à PFI para nos dar uma ajuda? É que, de facto, a longo prazo, primeiro, nós temos de confiar nos mercados, temos de confiar em quem sabe gerir estas coisas. E já agora é bom que você saiba uma coisa, que é, este setor é altamente regulado, portanto isto não é feito à Lagardère. As empresas que gerem estes fundos não têm liberdade total. Há regulamentação própria para esta matéria. Portanto, a questão base aqui é esta. Nós vamos ter um problema com a segurança social pública, temos de complementar o nosso rendimento. Como é que isso se faz? Apostando nestes mercados. João, qual é a tua expectativa do que vai acontecer nos próximos anos em função daquilo que é neste momento o panorama que nós temos pela frente? Não percebo a pergunta. Qual é a minha expectativa? Em que sentido? A expectativa em relação ao crescimento deste mercado, por causa dos problemas que se estão a perspectivar com o sistema público de pensões. Bom, eu acho que o mercado vai crescer. Eu acho que era muito importante haver estímulos para que crescesse. Nem que não fosse. Eu já não é a primeira vez que eu digo isto. Os portugueses estão habituados a um sistema que anda muito próximo dos 100% de taxa de substituição. Exatamente. O que é diferente do resto da Europa. O resto da Europa anda em valores bastante mais
mais baixos e, portanto, esta aproximação para os 40% não é assim uma coisa completamente original que vai acontecer a Portugal. Eu acho que é uma aproximação. A diferença é que no resto da Europa os sistemas privados para complementar são em maior número. Tem se calhar duas diferenças. Uma é sistemas complementares que já têm alguma força e se calhar também têm pontos de partida mais elevados, ou seja, se os ordenados forem mais elevados à partida, a taxa de substituição se calhar pode ser mais baixa. Se nós tivermos os ordenados mais baixos, a taxa de substituição fica um bocado curto. São tudo aspectos que têm que ser ponderados. Estou convencido que este mercado se vai desenvolver. Estou convencido que nós temos que ter um bom sistema, temos que ter um bom sistema público e devíamos trabalhar para ter um bom sistema privado. Acima de tudo, acho que temos de trabalhar para as pessoas serem informadas, porque quem tem 30 anos tem que começar agora. Exatamente. Quem tem 45, 50 já não vai a tempo. Isto é que é fundamental. Ouviu bem estas mensagens? Pronto, é para isso que existe a Cor do Dinheiro. Eu quero agradecer ao João Pratas e à Marta da APFIP que nos deram uma ajuda preciosa para podermos fazer estes gráficos e dar-lhe estes números e, sobretudo, passar esta mensagem. João, obrigado. No futuro voltaremos a falar seguramente, porque a Cor do Dinheiro vai dedicar mais tempo a estes assuntos. Com todo o gosto. Obrigado, Camilo. Então, olha, foi a conversa improvável de hoje. Já sabe que amanhã às 8 da manhã eu estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Não vai ser aqui, vai ser noutro sítio. E quanto a nós, portanto, ver-nos-emos amanhã pelas 8 da manhã. Obrigado, com licença.